Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma videoaula, hoje de língua portuguesa, onde nós iremos trabalhar com frases e sinais de pontuação. Na semana passada, a professora pediu que vocês fizessem esta atividade da folha já impressa que estava na pastinha. Então, era uma elaboração de texto com criação de frases. Cada aluno que encaminhou para mim no privado, a professora corrigiu e mandou as orientações. Então, hoje nós vamos conhecer melhor o que é uma frase, como que eu identifico se realmente é uma frase e os tipos de frase. Primeiramente, quando a gente entra na escola, lá no primeiro aninho, a gente aprende as letras do alfabeto e os sons. Depois a gente aprende que as letras se juntam e formam sílabas. As vogais e consoantes se juntam e formam sílabas. Essas sílabas formam palavrinhas e as palavras vão formar frases. E depois as frases vão formar textos. E hoje nós vamos trabalhar então com frases. Para a gente entender como que eu formo uma frase e como que eu devo fazer, primeiramente nós vamos conhecer alguns sinais de pontuação, que são sinais que vocês já viram nos textos, que vocês usam, vocês escrevem. Brusque, 14 de setembro de 2020. Brusque, vírgula, 14 de setembro de 2020, ponto. A vírgula e o ponto são alguns dos sinais de pontuação. Então, agora nós vamos conhecer os sinais de pontuação que vão ser usados na elaboração das frases depois. Acompanhe a explicação. Primeiro, a professora quer deixar bem claro para vocês que as pontuações, elas são necessárias nas frases e no texto, porque são elas que vão nos ajudar a mostrar os nossos sentimentos através da escrita. Então, agora vamos conhecer alguns sinais de pontuação. Vírgula. A vírgula, ela sempre vai indicar uma pequena pausa na nossa leitura, tá? Então, ela sempre que eu precisar dar uma respirada, eu dou uma pequena pausa e continuo. Aqui nós temos um exemplo. Gosto de sorvete de morango, chocolate, amendoim e flocos. Eu também uso a vírgula quando eu tenho uma enumeração. O que é essa enumeração? É quando eu tenho que falar várias coisas. Por exemplo, os alunos que tiraram 10 foram Pedro, vírgula, Mariana, vírgula, Eduardo e Mônica. Entenderam? Quando está na última palavrinha, eu uso a letrinha E. Mas entre as palavras que eu vou citando, eu uso a vírgula. Bem conhecida já, como a professora deu exemplo na data Brusque. Temos também a exclamação, que é esse risco com um pontinho embaixo. A exclamação sempre é usada para indicar admiração, alegria, espanto, susto, quando a gente está assim com algumas emoções. Que susto! Parabéns! Observem também que apenas uma palavra é uma frase quando ela tem sentido. Então, parabéns. Interrogação. Interrogação é este símbolo que também já vemos, nos nossos textos. É quando eu faço uma pergunta. Quantos anos você tem? A atividade já está pronta? Se eu não tiver esse símbolo, eu leio quantos anos você tem? Não fica uma pergunta. A atividade já está pronta. Eu estou afirmando que a atividade está pronta. Agora, com o ponto de interrogação, a atividade já está pronta? 2 pontos. Os 2 pontos, eles sempre vão avisar alguma coisa. Por exemplo, se alguém vai falar no texto antes do travessão, que nós já vamos ver também, ou no caso, como nós vimos ali da vírgula, a professora vai voltar um pouquinho. Gosto de sorvete de morango. Se eu quisesse colocar assim, gosto de sorvete de, e 2 pontos, também poderia. Ou então,
Os países classificados para a Copa, 2 pontos, e daí eu boto o nome dos países, certo? Aqui no nosso caso, os 2 pontos estão com o seguinte exemplo. De repente, João teve uma ideia, 2 pontos, travessão, porque o João vai falar. Precisamos comprar, 2 pontos, tinta, pincel e papel. Então, os 2 pontos, ele sempre vai para indicar uma lista do que eu vou dizer ou para indicar que alguém vai falar. Travessão, que nós vimos o exemplo ali no exemplo do João que foi comprar algo, ele vai indicar quando alguém fala. Ó, travessão. Quanto você tirou na prova? Alguém perguntou. A resposta, tirei 10. Então, é num diálogo entre as pessoas. Ponto final, que é o nosso sinal de pontuação mais conhecido. Ele serve para indicar o fim de uma frase, que a frase chegou ao fim. Então, eu nunca posso deixar uma frase sem sinal de pontuação no final. Ponto final. Estou muito gripado. Hoje está frio. Temos outros sinais de pontuação, mas no momento, aqueles que vocês precisam conhecer são esses. A professora apresentou para vocês 6 sinais de pontuação. Nós temos outros que aparecem no texto, mas que nós não vamos utilizar para os tipos de frase hoje. A professora começou com os sinais de pontuação que são mais comuns. Aprendendo os sinais de pontuação, ponto final, né, quando termina a frase, vírgula, quando eu dou essa pausa, os 2 pontos, quando indica que alguém vai falar ou quando eu faço uma lista, interrogação para fazer uma pergunta, exclamação, susto, admiração, emoção e o travessão, então, quando tem a fala de um personagem ou de alguém no texto. Nós vamos agora aprender as frases, recapitular o que é uma frase e ver como que os sinais de pontuação fazem as frases serem de vários tipos, certo? Vamos lá. Bem, vamos agora à definição de frase. Vocês já formaram muitas frases este ano. Agora mesmo, nesse período à distância, a professora pediu frases sobre o aniversário da escola, pediu para vocês formarem frases sobre algumas datas comemorativas. Na semana passada, naquela folhinha com desenhos, vocês tinham que elaborar frases. Então, vocês já estão acostumados a fazer frases. Vamos então ver o que realmente é uma frase. É um conjunto de palavras ordenadas, ou seja, colocadas na ordem certa, com sentido. Ela sempre vai começar com a letra maiúscula e terminar com sinal de pontuação. Aqui nós temos o seguinte exemplo. Maria gosta de dançar. Ponto. Agora que vimos, a definição do que é uma frase, vamos ver quais são os tipos que eu posso ter de acordo com o sinal de pontuação que eu usar ou com as palavras que eu usar. O primeiro tipo de frase que aparece para nós é a frase afirmativa. O nome já diz afirmativa, ela afirma alguma coisa. Por exemplo, eu gosto de dançar. Ali na frase da Maria dizia Maria gosta de dançar. Então é uma frase afirmativa, onde ela diz algo que é certo. Abaixo nós temos a frase negativa. A frase negativa ela vai negar alguma coisa. Eu não gosto de dançar. A frase negativa, ela sempre vai ter a palavrinha não, ou de repente, nunca vou dançar. Algo que seja negativo, que negue alguma coisa. A frase exclamativa, ela vai indicar admiração, surpresa, susto, alegria e outras emoções que nós podemos ter. Que música linda! A gente tem que ler com uma entonação diferente. Na frase interrogativa, nós vamos fazer perguntas. Você gosta de dançar? Bastante atenção agora. A frase afirmativa e a negativa, elas têm que terminar com um ponto final, tá? Na exclamativa, eu tenho que ter o ponto de exclamação no final da frase. E na interrogativa, eu tenho que colocar o ponto de interrogação. Então, os 4 tipos de frase são esses. Então, hoje nós aprendemos sinais de pontuação. Aprendemos 6 deles, que usamos para formar as frases. O ponto final, a vírgula, o de interrogação,
interrogação, exclamação, travessão e 2 pontos, certo? Usando esses sinais, nós formamos frases. Vamos ver então uns exemplos aqui com a professora. Eu acabei de ganhar um presente. E daí eu falo, obrigada! Exclamação. Uma palavrinha apenas é uma frase também. Continuando o nosso raciocínio, tá? Eu sou professora. Ponto. É uma frase falando sobre mim. Eu sou professora. Você pode fazer eu sou estudante, eu sou aluna, eu sou aluno, certo? Então, sempre tem que ter um sinal de pontuação no final. A frase ela pode ser mais longa, não importa o tamanho, mas ela tem que ter sentido. Por exemplo, se eu apenas falasse assim, ó, eu professora, não seria uma frase, porque estaria faltando um pedacinho. Então, muito importante que vocês lembrem de sempre iniciar a frase com letra maiúscula. Reforçando a ideia de frase, olha só. O João vê o cavalo, é uma frase. O João, o cavalo, não é uma frase. Cavalo, o João vê o, não é uma frase. Por quê? Porque para ser uma frase é necessário um conjunto de palavras em ordem, com sentido. A frase sempre deve começar com letra maiúscula e terminar com sinal de pontuação. Não esqueçam disso. Agora, vocês vão ler aqui junto com a professora. Primeiro nós vamos ler o texto, que é um texto engraçado, um texto de humor. Depois nós vamos contar quantas frases tem no texto e descobrir quais são. Acompanhem com a professora. O telefone toca. Bom dia, clínica de olhos. Tem oculista aí? Sim, claro. Quer marcar consulta? Não, quero saber se pode ajudar meu pai. Ele reclamou que a lâmina de barbear está ficando cega. Então, é uma piadinha, né? Porque a lâmina de barbear, quando fica cega, a gente tem que trocar, colocar uma nova e não levar no oculista. Vamos contar as frases? O telefone toca. 1. Bom dia, clínica de olhos. 2. Tem oculista aí? 3. Sim, claro. 4. Quer marcar consulta? 5. Não. 6. Quero saber se pode ajudar meu pai. 7. Ele reclamou que a lâmina de barbear está ficando cega. 8. Então, esse pequeno texto contém 8 frases. Agora, vamos identificar os sinais de pontuação que nós estudamos em cada frase. O telefone toca é uma frase afirmativa com ponto final. Travessão, bom dia, vírgula, clínica de olhos, ponto. Travessão, porque está tendo um diálogo ali, né? O menino ligou e a telefonista lá da clínica de olhos está conversando com ele. Ele pergunta, tem oculista aí? Ponto de interrogação, é uma pergunta. Frase interrogativa. Sim, claro! Exclamação. Quer marcar consulta? Interrogação. Novamente travessão, porque eles estão conversando. Não! Exclamação. Quero saber se pode ajudar meu pai. Ponto. Ele reclamou que a lâmina de barbear está ficando cega. Ponto. Então, dessa forma, né, a professora quis recapitular para você identificar as frases no texto, identificar os sinais de pontuação estudados. Agora vamos ver qual é a sua atividade para hoje. No dia de hoje você vai colocar a data, como sempre coloca no caderno de língua portuguesa, e vai copiar esta parte aqui, ó. Você deve copiar em letra cursiva, com bastante capricho, porque depois eu vou querer ver, né? Você vai enviar a foto para mim analisar se você copiou sem nenhum erro, se você usou letra maiúscula, para a professora poder avaliar você. Você vai copiar a definição de frase, acompanhe a leitura.
Frase é um conjunto de palavras ou até mesmo uma única palavra que transmite uma mensagem com sentido. A frase deve começar com letra maiúscula e terminar com sinal de pontuação. Você deixa uma linha ou duas sinais de pontuação. A professora aqui colocou os 6 sinais com os nomes para você começar a gravar o nome correto, né? Não é a cobrinha, é interrogação, não é o risquinho com ponto, é exclamação, ponto final, vírgula, 2 pontos, exclamação, interrogação e travessão. Vejam que para destacar a professora fez um pouquinho mais forte, você também pode fazer com lápis de cor ou com uma caneta colorida. Tipos de frase. Afirmativa, afirma algo. Exemplo, eu gosto de estudar. Negativa, nega alguma coisa. Eu não gosto de estudar. Exclamativa vai indicar uma admiração, surpresa, susto, emoções. Atrás de emoções eu coloquei 3 pontinhos, que é mais um sinal de pontuação que a gente vai estudar mais adiante, que são as reticências. Por quê? Porque a exclamativa podem ser várias emoções. Que bolo delicioso! Interrogativa, usada para fazer perguntas. Você gosta de viajar? Então, você deve copiar tudo isso com capricho, com a letra cursiva, observar quando é usado a letra maiúscula e enviar a foto para a professora avaliar. Sua atividade. Agora você vai elaborar 2 frases de cada tipo. Seja criativo. Por que a professora colocou a letra A? Porque ali você vai formar 2 frases afirmativas. Sempre uma embaixo da outra. Letra maiúscula. Frase de 3º ano. Seja criativo. Escreva bem caprichado. Se tiver dúvida na escrita de alguma palavra, procura no Google, procura no dicionário. Tente escrever da forma mais correta. N, as negativas. A letrinha E são para as exclamativas e a letra I para as interrogativas. Faça 2 em cada letra e mande a foto para a professora. Esta foi a nossa videoaula de hoje, onde trabalhamos frases, tipos de frase e os principais sinais de pontuação que vamos estar utilizando. Não deixe de fazer suas atividades. Assim que estiver pronta, já encaminhe a foto para a professora. Quero a foto de tudo, do texto copiado e da atividade. Porque mesmo aquilo que você não recebe exatamente com uma nota em número, você recebe pontuação por tudo que você faz. E isso já está sendo nota para o fim do ano, para o 2º semestre. O boletim do 1º semestre vai ser entregue em poucos dias. Alunos em atraso, você tem ainda uma oportunidade até na quinta-feira de estar fazendo com que a sua nota fique mais alta. Caprichem, façam as atividades sem acúmulo, não deixem atrasar, se dediquem, todos os dias. Também lembrando que já recebi alguns trabalhos sobre o Dia da Árvore e você tem até sexta dessa semana para estar encaminhando. Fiquem com Deus. Lembre-se que todos os dias é importante você sentar, ter o seu momento de estudo. Não importa que não está na escola, você está recebendo nota, você está sendo avaliado e você tem que ter todo dia a sua rotina e fazer as suas tarefas. Encaminha para a professora, que a professora vai estar dando a devolutiva. Parabéns a todos que estão com tudo em dia, continuem assim. E até a próxima videoaula. Beijão, fiquem com Deus.